Tour Down Under, última etapa. Meia-noite aqui em Miami. Faltam menos de 2 quilômetros para acabar a última etapa. Caleb Ewan, Elia Viviani do lado direito. Caleb Ewan, eu acho que Caleb Ewan vai levar. Tour Down Under, última etapa, 90 quilômetros, num percurso de 4,5 km, ou seja, foram 20 voltas, obviamente favorecia os sprintistas e deu o gorila. André Greipel faturou a última etapa. O ciclista que levou a camisa laranja de ganhador overall da competição foi o Daryl Impey, da Mitchelton Scott, que é uma equipe australiana, ou seja, ele fez a felicidade da equipe de ganhar em casa. Lembrando que há um tempo atrás ele era gregário do Simon Gerrans, que foi ganhador, vencedor 4 vezes do Tour Down Under e agora trabalha como gregário do Rich Porte. É muito bacana ver essa movimentação do ciclismo. Já falei o ganhador da etapa, já falei o vencedor overall. A competição, por ser num circuito apenas 90 km, foi muito nervosa, houveram várias movimentações. Só falar de alguns detalhes que aconteceram aqui durante. Entre todas as movimentações que aconteceram, o ciclista que mais se manteve na fuga foi o ciclista da Cannondale Education First. Quando chegou um ciclista da Dimension Data, os dois eles ficaram um bom tempo, chegaram a abrir 2 minutos, 2 minutos e 20 do pelotão. Não dá para saber se eles conseguiram abrir do pelotão ou o pelotão deixou com que eles ganhassem uma certa vantagem. O ciclista da Dimension Data, ele parecia que estava imprimindo um ritmo muito mais forte do que o da Cannondale. Na transmissão ao vivo, em alguns momentos o ciclista da Dimension Data ele começou meio que discutir com o cara da Cannondale, tipo, e aí, meu, você vai ajudar? E aí aquela velha história. De forma superficial, a gente pode falar, pô, o cara é mal chupa-roda, o cara só fica no vácuo. Só que um dos grandes motivos para começar a fazer esses resumos é tentar mostrar um pouco que o ciclismo, ele é um jogo de xadrez. Não é necessariamente porque o ciclista da Dimension Data chegou na frente junto com o da Cannondale que o da Cannondale tem que entrar na dança do ciclista da Dimension Data e começar a fazer a força que o ciclista quer. Então, começa um jogo de nervos ali, de estratégia, quem que vai determinar qual vai ser o ritmo que ele vai andar. Se o ciclista da Dimension Data quer forçar o ritmo, o cara da Cannondale pode simplesmente falar assim, nego, eu não quero forçar. Se você quer forçar, eu fico na sua roda. Agora, se você está incomodado que eu estou na sua roda, vamos os dois voltar para o pelotão. A escolha é sua. E aí começa esse jogo de nervos para saber quem que vai determinar o que está acontecendo. É muito mais estratégia do que malandragem ou falta de iniciativa de fazer força ou simplesmente falta de perna mesmo, o que eu acho que era esse caso. O ciclista da Dimension Data parecia ser muito mais forte que o da Cannondale. Houveram várias outras movimentações. Num determinado momento, um ciclista da Française des Jeux, ele tentou sair do pelotão e buscar esses dois ciclistas, esse ciclista. Por que eu queria falar sobre ele? Como vocês podem perceber, ele é um ciclista que ele parece ser muito mais potente, ele tem muito mais massa muscular. Ele é um cara de passo, do plano. Por quê? Relação peso-potência. Na montanha, a relação peso-potência é muito mais importante do que no plano. No plano, ou num circuito com ondulação, como era esse critério, a potência absoluta que o ciclista consegue produzir é tão ou mais importante do que a relação peso-potência. Por isso que a gente vê um ciclista que aparentemente ele é muito maior, tem uma estrutura muscular muito maior, provavelmente a relação peso-potência dele não é tão boa quanto é o Chris Froome, mas a capacidade de gerar potência absoluta é muito maior, então esse é o tipo de cara que ele serve como embalador para ditar o ritmo do pelotão. Esses caras são umas máquinas, é aquele cara que no plano, para você ficar na roda do cara, você sofre. Esse momento é o momento que começa a ser desenhado, o final da etapa é bem importante. Aqui a gente tem a equipe Scott Mitchelton protegendo os interesses do Daryl Impey, que está aqui. Por que tem um ciclista atrás do Daryl Impey? Justamente para proteger a traseira dele.
Aqui tem todos os ciclistas na frente para fazer o vácuo para ele, para transformar a vida dele mais fácil. E o que o Thomas De Gendt tá fazendo sozinho na frente da Scott? Essa é a parte bacana. A Scott Mitchelton, ela estava na frente do pelotão não para pegar a fuga, ela estava na frente do pelotão simplesmente para proteger o Dario Impey. E o porquê que o Thomas De Gendt estava na frente da Scott? Porque ele queria garantir que o ritmo do pelotão fosse forte o suficiente para neutralizar a fuga, em nome do gorila, o André Greipel, que é da Lotto. Então a Lotto manda um ciclista forte, o Thomas De Gendt, para frente do pelotão. A equipe Scott se sente confortável porque tem um cara que está forçando o ritmo, mas eles conseguem manter Dario Impey seguro. A Lotto faz o serviço que tem que fazer, que é neutralizar a fuga, e todo mundo fica feliz. É assim que o pelotão trabalha. Aqui já é o final, tem uma queda, mas que não envolve nenhum ciclista da classificação geral ou sprintista. Vamos para o sprint final. Vamos voltar um pouco e mostrar as imagens do sprint final. 3 ciclistas, na verdade, 2 ciclistas da Quick Step e o Elia Viviani. Nesse momento parece que é o cenário perfeito para o Elia Viviani. Quando a gente continua, aqui a gente começa a ver a Bora fazendo uma movimentação mais agressiva. A Quick Step já vai perder um ciclista, ficando apenas um ciclista e o Elia Viviani. Aonde está Caleb Ewan? Aqui atrás, e o Greipel está aqui, mostrar aqui. Nesse momento, o Caleb Ewan, que está sozinho, porque toda a equipe estava trabalhando para o Dario Impey, ele percebe que se ele não acelerar, ele vai ficar largado aqui desse grupinho na frente, e ele começa a fazer uma aceleração super forte. Acompanha ele aqui, acelerando, acelerando. Ele vai acelerando, quando troca a imagem, o Caleb Ewan vai passar pelo Greipel, que percebe a movimentação e imediatamente pula atrás da roda. O Greipel percebe que o Caleb Ewan está passando por aqui e imediatamente pula na roda. O Elia Viviani já se vê desesperado, ele olhando para o lado, e ele já percebe que perdeu completamente o time desse sprint, porque ele está sozinho. A aceleração. O Elia Viviani vai tentar cruzar para cá, só que é uma distância maior, só se atrapalha. O Greipel, na próxima pedalada, o Greipel fala: bom, agora, baixinho, sai da minha frente que aqui é o gorila. Força, 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 pumba. Vitória do Greipel, Caleb Ewan. O que é interessante dessa história? O Caleb Ewan teve que fazer todo o trabalho sozinho, porque a classificação geral do Dario Impey era mais importante do que a vitória. Esse é um dilema que as equipes e os sprintistas eles têm enfrentado nos últimos anos. A função sprintista puro está em risco, porque para as equipes é mais interessante, traz mais retorno lutar pela classificação geral, a não ser que a equipe tenha um ciclista mais versátil, como o Peter Sagan, por exemplo, que pode ganhar em diversas situações. Aqueles ciclistas que só ganham no sprint puro, como o Greipel ou o Caleb Ewan, eles acabam ficando numa situação, provavelmente o Caleb Ewan, apesar de entender a necessidade de proteger o Dario Impey, talvez ele tenha lá dentro, pessoalmente, um sentimento: pô, os caras podiam pelo menos mandar 2 caras para me ajudarem. É assim que funciona o pelotão. Foi muito bacana compartilhar isso com vocês. Esperar a próxima. Isso aí. Tchau, galera. Até o próximo. Eu não sei qual que vai ser a prova que a gente vai comentar sobre isso. Curtiu o domingo. Tchau, abraço.